Olá, seja muito bem-vindo ao programa Cultura e Saber. Eu sou o Fernando Bispo e hoje eu vou conversar com o roteirista, autor, diretor e editor Edson Aran. Edson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, um prazer estar aqui, uma alegria estar aqui na TV Alesp. Prazer é todo nosso, é um prazer te receber. Me fale um pouquinho sobre essa obra que está me dando muita vontade de Pois é, ver. cara. Quincas Borba e Nosferatu. Quincas Borba e o Nosferatu é um romance que mistura os personagens do Machado de Assis com o Bram Stoker. Então, Quincas Borba, que é o filósofo que a gente conhece de Brás Cubas, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, depois ele ter vivido um tempo na miséria, ele volta para o Rio de Janeiro, ele abre um escritório de investigação filosófica na Rua do Ouvidor. O Brás Cubas, quando vê aquilo, fala, nossa, será que é o meu amigo que eu estudei junto, depois eu conheci ele como mendigo e tal? Vou lá descobrir se é ele. Ele chega lá e quando ele está conversando, eles não têm nem tempo de colocar a conversa em dia, bate na porta o primeiro cliente do Quincas Borba, que é o Bentinho, o Bento Santiago, marido de Capitu. E ele, muito tímido, ele reluta muito em dizer, mas ciumento, como nós sabemos, né, inseguro. Ele fala, olha, a minha mulher todo dia ela sai à noite com uma amiga dela e vem para o centro do Rio e eu queria saber o que ela faz. Assim, eu não tenho nenhuma dúvida sobre a integridade dela, mas... E o Quincas Borba imediatamente transforma o Brás Cubas em assistente dele, fala, não, meu assistente vai seguir a sua senhora e te traz um relatório. E o Brás Cubas descobre que ela vai todo dia no Paço Imperial ouvir as palestras de um príncipe da Transilvânia, que está hospedado no Paço, supostamente a convite do Conde D, Dom Gastão, que é o príncipe imperial consorte. E ele faz palestra para a sociedade carioca porque o Principado da Transilvânia foi incorporado pelo Império Austro-Húngaro. Então ele está querendo apoio para voltar a ter que o Principado tenha independência. Mas ele é o Drácula. Ele é o próprio Drácula, ele é um vampiro. Né? E aí eles têm que entender como é que isso vai acontecer. A história se passa em 1869, eles não têm a mínima ideia, quer dizer, é 20 anos antes de tudo que vai acontecer em Londres, no romance do Bram Stoker, ninguém tem ideia do que é essa criatura. E o Quincas, o Brás Cubas, e o Bentinho e a Capitu têm que lidar com esse predador, né? Porque o vampiro é um predador. E é essa a história. Como é que você se inspirou para fazer essa mistura tão interessante? Então, esses livros, eles são todos contemporâneos, né? Eles são todos contemporâneos. E tem uma coisa legal, que era assim, eles têm a ver com o começo da imprensa. Né, os jornais e revistas, quando começaram ali no século XIX, porque é quando a imprensa fica profissional, né? Porque até então se tem panfleto, tal, mas não tem uma imprensa profissional. No século XIX, a imprensa se torna profissional. E uma das atrações dessa imprensa era romance de folhetim, que era serializado nos jornais e revistas. Então, tanto o Drácula quanto os livros do Machado foram serializados. Eles eram novelas, eles eram o streaming da época. Né? Então, assim, o Machado era o streaming da época. As pessoas compravam o jornal para ver as notícias, mas também para acompanhar as histórias do Brás Cubas, do Bentinho, e o Drácula a mesma coisa. Tanto que no romance do século XIX, esse romance do Edgar Allan Poe, do Machado, do H.G. Wells, são autores muito diferentes, mas eles têm uma característica em comum. Eles simulam cartas, eles simulam diários, eles simulam narrativas supostamente verdadeiras, porque era brincadeira, era o jeito de fazer aquela história ficar mais divertida. Agora é interessante trazer esses personagens e esses autores para a atualidade, porque muitos dos jovens, principalmente, não conhecem, nunca ouviram falar de Machado de Assis, de Brás Cubas, não leem mais os livros físicos, ou sejam eles físicos ou digitais, eles não leem mais. Como atrair esse público mais jovem para o seu livro? Pois é, então, eu espero que eu consiga atrair. Eu acho o seguinte, porque assim, se esse livro levar um leitor a ler o Brás Cubas ou a ler o Dom Casmurro, eu vou ficar muito feliz. Se a pessoa não ler, eu acho que ele vai se divertir. Ele vai se divertir do mesmo jeito, porque é uma história que tem começo, meio e fim, tem uma trama. Agora, se ele conhece o original, ele vai se divertir muito mais, porque ele vai entender determinadas pistas que estão ao longo do livro. A referência é muito melhor, né? Traz a base, né? O clássico, e aí chegando nesse livro contemporâneo, o que a pessoa vai encontrar nessa apimentada relação? Então, é um livro assim, ele é um livro bem humorado, porque eu sempre gostei de humor, e o Machado é muito engraçado, é muito irônico, né?
Então tem essa ironia, principalmente na narrativa do Brás Cubas, porque são vários narradores, são cartas, diários e tal, que compõem a história. Então tem esse humor meio cínico do Machado, mas é um livro de terror. Assim, a gente está falando do Drácula. O Drácula continua sendo o Drácula. Não dá Então, pra assim, esquecer que tem o Drácula no meio da história. pois é, assim, quando o livro é terror, ele é terror mesmo. Então, essa mistura que eu acho que é bem interessante. Como é que foi o início da sua carreira? Você é jornalista, você começou a escrever, já tem muitos livros. Como é que foi essa inspiração das revistas, de quando você começou a chegar até o seu primeiro livro? Então, eu sempre quis ser escritor, né? Desde criança eu era cartunista, desenhava, eu queria virar escritor. E o jornalismo, naquela época que eu comecei, era a maneira mais fácil que você tinha para entrar nessa carreira. Era uma coisa meio comum, um jornalista que depois virava escritor e tal. E foi assim que eu entrei. Eu fiz o curso Abril de jornalismo da Editora Abril, quando a Editora Abril ainda era grande, poderosa, a maior editora da América Latina. Tinha um curso para recém-formados, né? E foi aí que eu entrei. E foi aí que eu comecei. E aí você entrou na Editora Abril e trabalhou em algumas das revistas mais importantes daquela época, né? Como é que foi essa sua trajetória? Então, foi divertido. Eu comecei, na verdade, na Contigo, depois eu saí da Contigo. Eu passei brevemente pela Interview, que não era da Abril, era de um braço de uma outra editora. Depois eu entrei na VIP, onde eu fiz uma carreira bastante interessante. A VIP foi uma revista masculina moderna naquela época ali. A gente está falando ali do ano 2000, 99, 2000. Ele era uma revista muito moderna, muito mais moderna que as outras, que era inspirada nas revistas inglesas, revistas masculinas inglesas, que eram revistas mais bem-humoradas, mais divertidas e tal. Fiquei na VIP e acabei depois indo dirigir a Playboy, né, que era o sonho de todo mundo que estava em revista masculina. O grande sonho era, um dia eu chegarei na Playboy, né? Eu acabei chegando meio por acaso e virando diretor da Playboy, onde eu fiquei por 7 anos. Fui um diretor bem longevo na Playboy. Foi o segundo diretor mais longevo da Playboy, na verdade. Como é que era fazer a revista Playboy? Que era uma revista que tinha as mulheres, obviamente, na capa, mas tinha uma qualidade muito grande, uma qualidade editorial, matérias muito bem feitas, muito bem escritas. Como é que era essa relação entre as fotos das mulheres e as matérias? Então, a gente se esforçava para ter essa qualidade editorial. A gente brincava, né? Eu lembro que a gente adorava quando alguém dizia assim, não, eu compro para ler a entrevista. Porque era legal, porque era esse o objetivo mesmo, era você ter uma qualidade editorial tão bacana que a pessoa pudesse levar a revista para casa sem vergonha. Sabe, não, eu estou levando porque eu sei que eu tenho um ensaio muito bem feito, muito bem fotografado, mas eu tenho artigos, eu tenho matéria de serviço, eu tenho boas entrevistas e tal, que justifica o fato de eu ter essa revista em casa. Isso é da fórmula, desde quando a Playboy foi criada pelo Hefner, lá em 1953, se eu ainda me lembro, era essa a fórmula. Assim, eu preciso de um conteúdo editorial muito forte, porque eu vou ter ensaios sensuais ou de nudez muito mais para frente, né? A americana vai ter nudez nos anos 70, né? A brasileira vai ter na democracia, né? Porque na época da ditadura era proibido, não existia isso. É 80 e tantos ali que vai ter ensaio de nudez mesmo. Até então é ensaio sensual. Você conseguia administrar essa questão da edição da revista, que é uma revista muito famosa, muito grande, muito poderosa, com escrever os seus livros? Você escreveu alguns livros naquela época também. Como é que foi conciliar essas duas coisas? Pois é, eu sempre tive essa... Porque escrever no Brasil é uma questão que, assim, é uma insistência, né? Assim, você insiste, eu não sei por quê. Assim, eu quero virar escritor, eu não sei por que alguém tem uma ideia dessa no Brasil, onde o nível de leitura cai, a gente está perdendo leitores, o que é uma pena, a gente deveria ter muito mais leitores do que temos pelo tamanho do país, muito mais livrarias, né? Mas eu sempre quis escrever. Assim, eu fui para jornalismo porque eu queria escrever. Então eu sempre mantive essa ideia de, olha, tá bom, eu estou aqui fazendo a minha revista, mas eu vou escrever os meus livros que eu acho que são importantes, ou que são importantes, pelo menos para mim, são importantes para mim. E fui fazendo. Né? Esse é o meu 13º livro. E você teve sempre uma pegada meio irônica, meio divertida, mesmo passando às vezes uma mensagem mais séria no seu livro,
Sempre tem uma certa um humor, uma diversão ali no meio dos livros. Ah, tem, né? Assim, a minha formação cultural é o Pasquim. Assim, eu cresci durante a ditadura e cresci lendo o Pasquim, né? Ali, já não era aquele Pasquim antigo e tal, porque isso foi em 69, né? Eu comecei a ler muito mais para frente, quando eu comecei a virar gente e poder entender o jornal, né? Mas foi a minha formação, foi a minha formação. Eu sempre tive essa coisa, essa postura irônica diante da vida, ou bem-humorada. O que é ótimo, né? É essencial, eu acho que... E assim, é aquela história que o humor castiga os costumes, né? Eu acho que você muda muito mais a sociedade quando você aponta o ridículo que existe nela do que ser excessivamente sério, né? Eu acho que o humor ele pode desnudar as situações que a gente tem. Então eu acho eu acho importante até. Mais do que aliviar a vida cotidiana, ela é importante para apontar essas contradições, sabe, as bobagens que a gente tem na vida cotidiana. Pode-se falar de qualquer assunto, quando se coloca o humor, você deixa mais leve, né? Hoje em dia está meio perigoso, né? Hoje em dia está meio perigoso, mas ainda pode. Eu acho que pode, eu acho que deve. Eu acho que deve, né? Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Cultura e Saber volta já já. Estamos de volta com Cultura e Saber, hoje conversando com Edson Aran, escritor, jornalista, roteirista e autor. Edson, como atrair não só os jovens, mas as pessoas em geral? Você mencionou que no Brasil é difícil, tem que ser persistente para ser escritor. Como atrair as pessoas para que elas peguem um livro físico, leiam novamente? Eu acho que a gente precisava ter uma campanha maior, eu acho que a gente precisava ter um pouco mais de incentivo à leitura, sabe? Eu vejo, assim, faz muito tempo que eu publico livro e os editores sempre reclamam da mesma coisa. Ah, porque não dá para fazer livro, porque eu não tenho leitor. Mas eu nunca vi uma campanha dizendo livro é muito legal. Assim, no metrô, né? Você pegar uma estação de metrô aqui em São Paulo e você vê uma propaganda, livro é muito legal. Olha o que está na livraria este mês, esta semana, né? Por que a gente não tem isso? Eu vejo isso quando a gente viaja, a gente vê. Você tem propaganda de livro, a gente não investe nada em fazer propaganda do que está saindo na livraria, do que está na livraria disponível. Eu acho que falta muito isso. Isso eu estou falando dos editores, né? Acho que o governo também pode contribuir muito. Assim, leia livro, volte a ler os clássicos. Não lê só para o Enem. É legal ler para o Enem, é legal você ler o resumo, mas assim, nenhum resumo, por exemplo, no caso do Machado de Assis, nenhum resumo vai refletir o que é o Machado de Assis. Você precisa ler o Machado de Assis. A essência, né? A essência, assim, e não porque ele é importante, não, porque ele é legal. Ele é divertido, né? Machado é divertido, né? Jorge Amado é divertido, Guimarães Rosa é divertido. O leitor tem que ler porque isso é legal, porque isso é divertido. Não é só porque é importante. Eu acho que tem que mudar um pouco isso. Assim, literatura é divertida. É para as pessoas se divertirem. E campanhas como essa fariam muita diferença. A gente vê hoje no metrô, nos ônibus, nas ruas, todo mundo com o celular na mão. Mas não necessariamente lendo alguma coisa. Normalmente vendo coisas que não fazem muito... que não acrescentam culturalmente em nada. Eu acho que campanhas como essa, não só do governo, das livrarias, dos autores, enfim, podem mudar muito essa realidade do brasileiro. Porque, como você falou, lá fora você vê muita gente lendo em todos os lugares. E aqui, acho que falta esse incentivo. Eu acho assim, quem se mete com literatura, que eu estava brincando que é um trabalho de persistência, mas eu acho assim, não importa qual é o papel, se o seu papel é escrever, se o papel é editar, se o papel é resenhar, se o papel é fazer um programa como esse, eu acho que você tem um único objetivo, formar leitor. Formar leitor, esse é o objetivo, esse tem que ser o objetivo. Quando eu escrevo um livro, eu sempre penso nisso. Ok, quantos leitores eu vou puxar, não para o meu livro, mas para o mundo da literatura. Assim, quantos leitores eu posso atrair? A partir desse livro, será que ele vai ler outro livro e mais um livro? Porque é assim que começa, né? Então, eu sempre penso nisso, assim, trazer o leitor para esse universo literário, para que ele fique, para que ele permaneça ali. Eu acho que esse incentivo dentro das escolas desde cedo também faz muita diferença, porque tem aquela coisa do currículo, aquele livro que ele é obrigado a ler, que às vezes não lê, lê algumas páginas e faz a prova de qualquer jeito, mas esse incentivo ali dentro da sala de aula acho que faz muita diferença. Faz muita diferença. E escolher o livro para a idade certa, né? Porque, por exemplo, eu me lembro que eu li Machado de Assis, por exemplo, no colégio, obrigado, e eu não entendi nada.
Hoje eu releio o Machado uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano eu pego um livro do Machado e releio inteiro. Porque você não tem idade para compreender aquilo. Então, assim, eu acho que tem, às vezes, um problema também de currículo, de dar o livro inadequado para a idade da criança. Né? Quando a criança está com criança ou jovem ou adolescente, né? Ele tem que ler outra coisa. E eu te juro que para mim não importa. Se o adolescente está lendo Harry Potter, que ótimo que ele está lendo Harry Potter, porque isso vai levar ele a outras literaturas mais complexas. Sabe? Então, eu acho que é interessante adequar isso. Quem foi que te inspirou na literatura? Puxa, tanta gente. Mas, assim, um cara que eu considero que é meu ídolo de todo sempre é o Milor Fernandes, que desde muito cedo, eu lembro que meu pai comprava a Veja, o Milor fazia uma página dupla. Isso final dos anos 70, começo de 80, e eu olhava aquilo e falava, cara, mas tem alguém que faz isso. Assim, alguém paga para esse cara fazer isso. Tinha uma pegada muito legal, né? Muito legal e muito inteligente, né? O Milor é um cara que assim, é impressionante. Quando a gente vê que o Brasil produz pessoas como o Machado ou o Milor, você fala, cara, assim, esse país já deu certo, né? O que a gente precisa agora é capitalizar o que a gente já tem, né? Incentivar outros mais jovens que têm o mesmo potencial e que estão, às vezes, acorrentados nessa coisa do celular, do digital, e não estão conhecendo o que tem ao redor, né? Não, você pode até criar para o celular, porque hoje tem muita gente que cria para o celular. Mas a questão é que tipo de coisa que você vai criar, né? Se você não tem uma base cultural, uma base literária, a criação da pessoa também não vai ter subsídio, ela não tem referência, né? Então, acho que o principal é a referência cultural. Como você vê a qualidade hoje do mundo literário, das matérias que hoje não tem mais muita revista, mas as matérias escritas pela internet, os livros que são produzidos, tirando os livros de autoajuda, os livros de receitas. Como é que está hoje, na sua opinião? Pergunta capciosa, né? Então, eu acho assim... Olha, eu às vezes, eu frequento livraria praticamente, pelo menos uma vez por semana eu passo numa livraria, ou passo numa banca de jornal. E eu sempre fui um comprador voraz de livros, de revista. De uns anos para cá, eu tenho saído de mãos vazias. Eu entro numa livraria e eu saio de mãos vazias, o que me deixa muito triste, porque eu estou lá, eu quero gastar dinheiro, quero levar alguma coisa para me divertir, eu não acho. Né? Está difícil. Eu tenho uma questão com a literatura brasileira, que eu acho que às vezes a ficção parece sociologia, a sociologia parece ficção. Quando eu acho que o principal objetivo de um livro de ficção é agarrar o leitor. Né? A tese vem depois. O principal objetivo é divertir o leitor. Se você, além de divertir, consegue desenvolver uma tese ou uma visão crítica, um pensamento crítico, ok. Mas não esquece, não pode se esquecer qual é a sua primeira missão. Porque se você faz uma ficção e ele é um livro de sociologia, você não vai atrair leitor. Vai atrair os acadêmicos e tal, não sei o quê, mas seu livro não vai chegar. Eu ler alguma coisa ou outra, mas não vão por prazer, né? Não vou até a livraria como você vai. Nossa, gostei disso. E como é que está a qualidade desses livros hoje? Então, eu confesso que assim, né? Eu tenho uma frase do Gore Vidal, um escritor americano, que eu acho extremamente pretensiosa, que ele fala assim, quando eu quero ler um livro bom, eu escrevo. Então, tá difícil. Eu não chego nesse nível de pretensão, não, mas assim, esse livro aqui, por exemplo, é o livro que eu gostaria de ler. Assim, o primeiro leitor desse livro fui eu. Assim, como é que eu vou fazer um livro que eu me divirta muito com ele? Então, eu me diverti muito escrevendo. Deu um tremendo trabalho de pesquisa, de montar uma timeline que fazia sentido, juntando os personagens e tal, dentro de um contexto que fazia sentido. Mas eu me diverti. Então, se eu me divertir, eu acho que o leitor também vai se divertir. Qual que é o tipo de livro que você lê aleatoriamente? Quando você vai numa livraria, o que você procura? Eu leio tudo. Eu leio tudo. Eu leio ficção, eu leio não ficção. Eu pego muito livro de história, eu adoro história. Então, assim... Tem que conhecer o passado para poder produzir o futuro. Né? Exatamente. Então, assim, você vai olhar na minha biblioteca, assim, a parte de livro de história é quase tão grande quanto a parte de ficção. Assim, muito livro de história. Eu leio bastante, assim. E às vezes as coisas se misturam, né? A história com a ficção. A história, na verdade, é uma ficção com
que a gente... ponto de vista, né, de quem contou, né? Exatamente. Tem algumas versões, e é também assim, é uma ficção que a gente convencionou que é verdade. Né? Porque é isso que é história, né? A gente convenciona que isso, mas é uma ficção, ela é um trabalho de ficção também. Né? Seus 13 livros que você falou, qual que te marcou mais? Qual que é aquele que te deu mais trabalho? Que quando saiu você falou, nossa, consegui. Olha, assim, o meu primeiro livro é o Aqui Jaz, o livro dos epitáfios. Ele é importante porque eu fiz em parceria com o Castelo, que é um outro escritor e publicitário. Eu gosto muito dele porque foi o primeiro livro, né? Então, era um livro de epitáfios e tal, um livro que na época fez muito sucesso, que era Epitáfio para a Profissão. Então você tinha sempre uma piada engraçada com o epitáfio de algumas celebridades. Então eu gosto dele porque ele foi o primeiro. Gosto de um romance que eu escrevi que chama Delacroix Escapa das Chamas, que é um romance meio de ficção científica, é o Brasil em 2068, com todo mundo vivendo em shopping center, fechado, porque lá fora está um caos absoluto. E o personagem principal, o protagonista, ele é um crítico de arte, porque a arte acaba, nesse mundo absurdo, a arte acaba tendo um valor enorme, porque você transforma fácil em dinheiro e o valor da arte não é tangível, né? Depende do que o crítico diz sobre ela. Então esse o personagem principal é um crítico que é meio picareta e ele vive se metendo em encrenca por causa disso, porque ele avalia obras por dinheiro e tal, que é um livro que é muito divertido e muito engraçado. E esse aqui agora eu acho que... Porque esse, eu acho que é um livro que eu gosto muito, que eu queria escrever há muito tempo. Brincar com os personagens do Machado, brincar com os personagens... Porque tem outros personagens que entram no livro, que são todos da literatura do século XIX. Então tem muitas participações especiais que quem gosta da literatura vai reconhecer. O que é o mais difícil na produção de um livro? Tem a parte da editora, que é sempre a parte mais complicada, de veiculação, né, de impressão dos livros, mas qual, na tua opinião, você tem bastante experiência já com vários livros, qual que é sempre a parte mais chata de escrever um livro e qual que é a parte mais legal? Eu acho que é tudo legal, acho que não tem uma parte chata. Assim, porque, por exemplo, esse livro aqui teve muita pesquisa, porque eu precisava entender, porque, ok, eu estou trabalhando num universo ficcional, então, assim, não é o Rio de Janeiro real onde a história se passa, é o Rio de Janeiro do Machado de Assis, que é um Rio de Janeiro ficcional. Mas ainda assim, por exemplo, se eu coloco o escritório do Quincas Borba na Rua do Ouvidor, eu tenho que saber como é que era a Rua do Ouvidor em 1869, que era uma rua extremamente chique, né? Extremamente sofisticada. Era outro Rio de Janeiro, né? Então, assim, teve um trabalho de pesquisa que foi absurdo, que eu tive que ler um monte de livro para tentar entender. Por exemplo, quando eu coloquei a ação no Paço Imperial, assim, o que era o Paço Imperial naquela época? Para que ele servia? E ele servia, na verdade, para despacho do imperador, Dom Pedro II, né? Ele fazia despachos, falava com o pessoal da Câmara de Vereadores, fazia discurso e tal. Se pronunciava, mas não era onde ele morava. Mas o Paço também passa a funcionar, depois de um determinado tempo, como uma espécie de pensão aristocrática. Né? Os amigos da corte podiam ficar hospedados lá, que é o que acontece no meu livro. E você tinha muita gente fazendo palestra, né? Oradores, poetas. Principalmente durante a Guerra do Paraguai, o Paço vira um lugar onde as pessoas vão lá e fazer discursos violentos contra o Solano Lopes, né? O agressor do Império, tal. Então ele vira esse lugar tipo uma ágora, né? Das pessoas irem lá e discutir a situação política do Brasil naquele momento. O que você espera da literatura brasileira, dos escritores brasileiros, para daqui para frente? A gente está próximo dessa sua realidade do livro, pessoas em condomínios vivendo em shoppings, ou ainda há esperança para a literatura brasileira? Eu acho que tem que ter esperança, né? Como escritor, eu acho que eu tenho que acreditar nisso. Eu acho assim, a literatura ela é uma parte da nossa cultura. Eu acho que a gente tem que olhar para a cultura, que cultura a gente está produzindo, que país a gente está produzindo, né? Que cultura a gente quer exportar para o mundo. Porque, na verdade, assim, quando a gente olha para o mundo e tal, não existe um país que deu certo ser uma cultura muito forte, uma cultura que viaja bem, né? E eu estou falando não só, sei lá, da literatura inglesa, que é muito forte e tal, mas estou falando de série coreana. Assim, a Coreia hoje, se ela faz uma série no Netflix e a série vira um sucesso no Brasil, é porque você fomentou essa cultura. Você teve gente fomentando.
E aí é tudo, né? É o grupo pop coreano e a série pop coreana, e aí você começa a aparecer livros de autores coreanos. Então, assim, é todo um conjunto. Você precisa ter uma visão estratégica, acho eu, que o Brasil deveria ter uma visão estratégica de cultura. Assim, que cultura a gente quer produzir? Como é que a gente quer que o mundo veja a gente? Edson, quero agradecer muito a sua presença. Nosso tempo aqui do programa acabou. Obrigado. Sucesso com o seu livro. Espero recebê-lo aqui outras vezes em outras oportunidades. Obrigado, eu que agradeço. Uma conversa ótima, maravilhosa, temas muito importantes. Obrigadíssimo. Eu que agradeço. Cultura Saber de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.